Bom dia a todas e a todos. Laiane, Márcia, Priscila, as três primeiras que entraram. Sara, muito bom dia. Sejam bem-vindas a mais um evento da Arracá Paraná. Priscila, nós nos conhecemos. Que legal que você está aqui presente. Seja bem-vinda, viu? Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia, dia. Fábio. Bom dia, Renata. Muito bem. Para vocês que já entraram, né, nós vamos hoje prezar pela pontualidade. A gente sempre segura um pouquinho, né, 1, 2 minutinhos para que todas as pessoas entrem na sala, mas para prezar pelo compromisso da Renata também, que terá um voo, né, logo depois do evento, então a gente vai começar. Então, eu repito o meu bom dia a todos e a todas que fazem presentes. É mais um evento da Arracá Paraná neste modo virtual, né? Ainda observando os cuidados em relação à pandemia, né? Preservando pela segurança e saúde de todos. O evento de hoje, como vocês já bem sabem, né? A razão pela qual se inscreveram para assisti-lo é a luta das mulheres no mercado de trabalho no século XXI, e este tema será abordado por dois especialistas convidados da Câmara. Primeiro é a Renata Perrone, tem formação em psicologia pelo Mackenzie, lá de São Paulo, possui formação em coaching executivo e atuação como headhunter e especialista em carreira há mais de 20 anos. Ela é sócia da consultoria Debert e atua com projetos em âmbito nacional. Apoia empresas e profissionais em processos seletivos, em programas de desenvolvimento, em aconselhamento e orientação de carreira. E o segundo convidado é o Fábio Souza, possui pós-graduação em gestão de negócios pela Getúlio Vargas e consolidou sua carreira como headhunter expert em recrutamento de executivos e consultor de people management. Ele tem passagem pela Anshan, pela Michael Page e atualmente exerce o papel de CEO e partner da Debert do Brasil, né? Bom, há informações bem práticas para vocês que estão aqui assistindo são as seguintes. A palestra não permite interação por vídeo nem por áudio, portanto, vocês, caso tenham perguntas e comentários, utilizem, por favor, o ícone Question and Answer, que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. Então, à medida que as perguntas entrarem ou comentários, eu faria a leitura para que os palestrantes respondam ou interajam com vocês, tá bom? O tempo de resposta para as perguntas é relativamente curto, já que este webinar vai durar no máximo 1 hora. Então, perguntas que não forem respondidas dentro da 1 hora, né, de programação poderão ser respondidas posteriormente por e-mail, né, da parte dos palestrantes. Então, apresentados os palestrantes e feitas essas explicações preliminares, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores Masters da Arracá no ano de 2021, que possibilitam a realização deste evento. Nossos patrocinadores são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa. E agradecemos também ao apoiador do evento, a Debert. Por fim, eu gostaria de destacar que a Arracá Paraná, junto com a sua matriz em São Paulo, né, preocupa-se muito com a difusão de informações a respeito da igualdade de gênero no país, né? Por ser uma instituição plural e preocupada, né, com o desenvolvimento da sociedade brasileira, a Câmara como um todo, como organização nacional, né, promove eventos, tem um projeto chamado Mude com Elas, faz uma publicação chamada Diversidade, e promove encontros para debates sobre liderança feminina e sororidade feminina. Então, gostaria de destacar essa atuação na Câmara e destacar também que o evento de hoje faz parte, né, dessa seleção de ações que a Câmara executa, visando atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, né, proposto pelas Nações Unidas. Então, deixo agora a palavra com a nossa especialista Renata Perrone e desejo a todas e a todos um excelente evento. Renata, a palavra é tua. Obrigada, Augusto. Olá, pessoal. Um grande prazer estar aqui nesse debate, né, nessa conversa sobre essa luta. É uma luta, e sendo uma luta, a gente tem que falar, trocar,
e realmente detalhar um pouco mais o tema e quebrar tem muitas coisas envolvidas. A gente avançou, tivemos avanços já, mas ainda no século, né, 21, atualmente, a gente vê coisas assim, barbaridades que ainda acontecem. Então, a gente tem que realmente estar em eventos como esse, Augusto, que a Câmara está promovendo, é muito importante. Então, de novo, ressalto que para mim é uma honra estar aqui com vocês. Então, falando um pouco de Debernit aí, nós somos uma consultoria, né, de gestão de pessoas, trabalhamos com recrutamento, com carreira, como o Augusto apresentou no início. Hoje, inclusive hoje, vamos completar aí 35 anos, né, de existência, então uma consultoria que tem uma história importante e vem acompanhando todas essas transformações. E um ponto importante para a gente citar aqui, o nosso fundador, o Bernit, ele é colunista na Gazeta do Povo, quem é de Curitiba, enfim, acredito que o público aí em geral, né, seja. Eu moro no Rio hoje, sou de São Paulo, mas assim, atuo na Debernit, sou uma das sócias, né, atuo há 10 anos já, então conheço muito Curitiba, enfim. E um dos artigos do Bernit, né, Augusto, que chamou a atenção para a Câmara promover esse debate, né, que é exatamente o tema do nosso encontro aqui hoje. E ele, assim, é um profissional, um headhunter aí, né, muito conhecido, Bernard Tinchev, o nome dele, que é nosso fundador. E eu gostei muito de uma parte do artigo, realmente, ele conta, depois é importante, né, Augusto, não sei se as pessoas tiveram acesso ao artigo, mas provavelmente é possível a gente compartilhar também, não é, Augusto? Com o Sim, sim, pessoal? podemos. Uhum. Perfeito. Mas ele fala sobre isso, né? Que em algum momento assim os homens podem se queixar, né? Que às vezes não tem o dia, né? Da luta masculina, o dia do homem, alguma coisa assim. E ele até comenta no artigo: vocês têm que ficar felizes, né? Que vocês não precisam de um marco, né? Porque ter essa necessidade, né? Ter que se impor, que é uma trajetória. Então a gente realmente assim tem muita coisa ainda para avançar. E coisas importantes estão acontecendo, né? Encontros, a gente participa muito por sermos, né, headhunters e trabalharmos com carreira, estamos sempre envolvidos em debates, em trocas, então a gente percebe essa evolução, tá? Mas muita coisa precisa ser feita. E achei interessante você citar a ODS, né? Que aí os Objetivos de Desenvolvimento, né, Sustentável aí da ONU, do Pacto, né, e a ONU chama agora, até 2030, a ONU chama assim, a liderança, que a gente tem que se unir as lideranças, né, para a década de ação. É uma década fundamental, né, para as ODS, né, elas envolvem aí uma série de questões no meio ambiente, né, mas no social e na governança, né, na famosa sigla ali ESG. E no social, essa ODS, né, 5, né, que o Augusto trouxe, né, da igualdade de gênero, que é a pauta aqui da nossa reunião. Então as lideranças precisam estar envolvidas, né? Então isso que a gente vai trocar aqui com vocês. Vou passar a palavra para o Fábio. E vamos aí seguindo. Legal, Rê. Primeiro, prazer, obrigado pelo convite. Eu vim participar junto com a Rê para trazer um pouco do que a gente enxerga, né, Rê? Acho que tem uma rotina bastante árdua aqui em termos de processo de recrutamento e seleção. A gente faz por ano uma média de 400, 480 projetos de recrutamento e seleção, ou seja, a gente está no meio dessa jornada, enfim, atendendo muito solicitação de cliente e trazendo, acho que, muita orientação daquilo que a gente vê. Então, mais do que trazer conceitos, né, a ideia é ser um bate-papo mesmo daquilo que a gente enxerga no mercado, que a gente vem enxergando nesses últimos meses e ano aí de grandes transformações. Acho que tudo passa por uma jornada de transformação, né? Ontem eu e a Rê estávamos batendo um papo antes sobre hoje, e aí a gente preparou alguns materiais, alguns dados, algumas informações, mas para que nos ajude, de certa forma, né, a ir fazendo esse bate-bola, né? Eu, particularmente, gosto de trazer muito quando a gente vem conversar sobre qualquer contexto hoje no mundo do trabalho. Acho que não tem como a gente não falar
da estrutura social como um todo, né? Perfil, o que enxerga. Isso conecta muito lá na frente com alguns dados de algumas pesquisas que a gente trabalha aqui dentro, né? Esses tempos eu estava me dando conta do como é formado hoje grande parte da população, né? E de repente a gente se dá conta que 60% da população em breve vai ter nascido depois de 1980. Então, assim, muito das diferenças históricas que a gente tem, algumas barreiras, alguns preconceitos, alguns conceitos, eles vão vir a mudar com essa transformação de geração, né? Porque, ou seja, cada geração ela vem com comportamentos novos, com hábitos novos, com uma visão, com uma expectativa de mundo, com uma necessidade diferente. E, obviamente, quando essa geração começa a ser mais do que 50% de toda a população, obviamente a gente vai ter muita mudança em tudo. E isso é algo que a gente discute muito com os nossos clientes, discute no dia a dia com o mercado. A gente aqui dentro da The Berland, por ser uma consultoria, a gente trata muito a questão de transformação cultural dentro dos negócios. Não só transformar uma cultura para que o negócio continue sendo promissor, que o negócio continue sendo protagonista do que foi, mas que ele também se adeque a todas essas novas exigências que vêm por parte de uma população, por parte de um mercado, por parte das novas gerações. A gente usa alguns slogans, né, aqui dentro, ou seja, a única certeza é que a mudança é constante daqui para frente. Então, quando a gente vai falar desse tema, é impossível a gente não desassociar de toda essa transformação que a gente enxerga. Uma geração mais jovem, que não conheceu basicamente um mundo que não seja digital, cresceu em meio a determinados eventos, cresceu já sabendo que há essa luta e essa busca por maior diversidade. Ou seja, provavelmente daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, alguns temas talvez não vão ter a necessidade dessa discussão, porque isso já vai ser tão genuíno dentro dessa nova geração que vem, que talvez a forma de discutir vai ser diferente. As necessidades vão ser diferentes. Então, basicamente, a gente entende que mudança é sinônimo de permanência. Ou seja, as empresas elas vão ter que mudar para que elas continuem sendo relevantes. Quando a gente busca o protagonismo feminino dentro das organizações, isso já vem em uma série de fatores. Existem algumas siglas que a gente fala muito aqui, ESG, enfim, algumas necessidades, algumas chancelas de mercado que começam a surgir. Não é comum, tá, dentro dos processos de recrutamento e seleção, a gente já ouvir de alguns clientes. Olha, seria muito interessante que a gente estivesse na lista de finalistas mulheres, porque a gente já tem metas bem estruturadas de mulheres em cargos de liderança. Se parar para pensar, eu vou usar os meus 10 anos de recrutamento e seleção, acho que isso vem se tornando muito mais recorrente nos últimos 2, 3 anos. Tá? Pelo menos para mim, eu não me lembro antes de ter tamanho, necessidade ou clientes trazendo esses pontos. Fábio, a gente tem metas, a gente precisa, a gente quer, a gente entende que é positivo. Poxa, não tem nenhuma mulher no processo? Essas questões antigamente não vinham. Isso hoje já começa a vir. E muitas vezes até assusta, né? Quando são metas super agressivas, enfim, isso já começa a vir. E inclusive, eu já tenho, assim, a gente fazendo uma análise, né, aqui de processos, assim, que a liderança está tão comprometida a realmente ter uma maior igualdade de gênero em cargos, né, de liderança ou no número de funcionários total da empresa, com uma representatividade maior, né, de mulheres, que já temos processos seletivos exclusivos para mulheres. Então, assim, olha, e aí até a nomenclatura, às vezes a gente usa, por exemplo, é tão enraizado nessa questão de tudo, né? Até o idioma, isso é uma discussão, enfim, o idioma português, que é masculino, ele contempla também o feminino, né? E aí, muitas vezes, esses dias a gente estava conduzindo um processo que era um engenheiro, olha como eu já vou falar, engenheiro de manutenção, mas era exclusivo para mulheres, tinha que ser mulher. Aí a gente divulgou no primeiro momento engenheiro de manutenção. Eu falei, ué, mas não é mulher? Vamos colocar engenheira de manutenção, né? Mulher. Então, assim,
ainda, talvez isso que o Fábio trouxe das gerações, eu acho fantástico, né? Porque quem tem filhos, quem tem ainda já a oportunidade de conviver com uma galera mais jovem, eu tenho um filho adolescente, então, assim, eu tenho os amigos, as amigas, principalmente deles, são, assim, são ativistas, as meninas, porque elas são, assim, elas percebem, assim, que realmente tem muito ainda a ser feito, mas elas vêm com uma força muito grande, e é muito legal o debate, né, para isso. Então, o quanto a gente precisa ainda ficar atentos a algumas questões, e eu queria trazer um dado aqui, muito bacana, que, assim, muitos de nós, de vocês, enfim, a gente tem ouvido falar agora com mais frequência, até eu tenho visto falar sobre a síndrome, né, do impostor, a síndrome da impostora, né, que é uma síndrome que, quando a pessoa tem, assim, se acha menos capaz do que ela geralmente tem uma distorção aí da realidade, né, de uma percepção, então a pessoa estudou, mas ela não se sente capaz para aquilo. Isso atinge todas as pessoas, em menor ou maior grau. Até o Paulo Tran falava que tinha frio na barriga quando entrar no palco. Então, isso atinge. A gente tem, né, aquela ansiedade, aquele receio, mas as mulheres são muito atingidas por essa síndrome da impostora. Tem estudiosos, né, neurocientistas, psiquiatras, né, psicólogos estudando muito isso a fundo, mas aonde a gente percebe esse dado muito claro? Nas candidaturas das nossas posições. Quando a gente divulga posições para o mercado, isso aparece muito forte. E aí, essa pesquisa, né, esse material do LinkedIn da Bain Company, eles fizeram um evento no MASP, em São Paulo, em 2019, um pouco antes da pandemia, final do ano, 2019, e eu fui convidada aí nesse evento, foi um evento fantástico, no MASP. Então, primeiro a gente visitou obras-primas, eram obras de artistas mulheres, tal, foi muito legal como eles amarraram tudo, e depois eles fizeram no auditório do MASP a apresentação desse material, né, que a gente está compartilhando aqui com vocês. Mas aí eles trazem muito, assim, até os próprios recrutadores buscam mais homens que mulheres nas suas buscas, né? E as aplicações, as candidaturas também vêm muito mais de homens. Por quê? Eles perceberam que as mulheres só se aplicam, só se candidatam às posições quando elas preenchem 100% dos requisitos. Ou às vezes elas até preenchem, mas a autoexigência, aí vem assim um pouco da síndrome do impostor, é tão grande, tão forte, que às vezes elas chegam não a se aplicar, porque já coloca ali uma série de, como é que será que... E já começam também a pensar, a raciocinar, e não se aplicam tanto quanto os homens. Então, os homens se arriscam mais, se aplicam mais. Então, esse é um primeiro ponto, assim, acho que para reflexão, né? Às vezes, não que eu esteja concordando com uma pessoa que às vezes não está 100% no perfil, não estou falando que isso é certo ou errado, nada disso, eu estou fazendo uma análise, né? E muitas vezes não está 100% do perfil, mas se ela atende parte do perfil, se a mulher entende que aquilo faz sentido para ela, que se apliquem mais, né? Talvez essa fique uma primeira reflexão. Tu sabe que depois que a gente estava conversando sobre isso, até fui dar uma olhada nos inbox, e-mails, que basicamente eu recebo dos processos de recrutamento e seleção que a gente conduz, que eu conduzo. É muito mais frequente essa troca, essa busca um pouco mais insistente por parte do público masculino. Tá? Ele é mais insistente, ele tá mais ele parece que ele busca mais a relação de contato com o headhunter. Tá? Ele está sempre mais presente, mais trazendo alguma informação, mais trazendo alguns pontos. Tem algumas perguntas ali que eu já vou respondendo, tá, Augusto? Que aí acho que a gente vai complementando com o que está aqui. O primeiro era a questão do etarismo feminino. Sabe que a pandemia, na minha concepção, ela transformou um pouco isso. A gente tem tido, obviamente, quando a gente discute com as pessoas em números gerais, a gente tem muito mais, a gente tem um turnover numa fatia de jovens até 30 muito maior do que uma idade mais elevada. Tá? Então, eu enxergo uma busca, tá, por profissionais com idade mais elevadas a partir de agora por parte das empresas como um todo. Tá? Nosso papel, tá? A gente é contratado para buscar uma necessidade na qual a empresa entende que tem. Então, o nosso papel é muito consultivo, Márcia, ou seja,
A gente traz as melhores práticas, a gente traz o que tem de mercado, mas, de certa forma, eu busco, com essas orientações, ajudar a transformar a visão da empresa em uma cultura, mas não necessariamente transformar a cultura, ou seja, tem que entregar os profissionais que eles querem. Mas o nosso papel aqui é muito orientativo, tá? Muito consultivo, dizer, olha, a gente enxerga hoje que profissionais com uma idade mais próximas da casa de 50, 60 anos têm tido uma condição mais favorável nesse período de pandemia, uma estabilidade emocional maior, ou seja, a gente vê esse movimento, empresas ou clientes contratando profissionais com idade mais elevadas. Isso a gente percebe muito nos alinhamentos de perfis, tá, que a gente faz. Antigamente, a gente enxergava as empresas puxando as idades um pouco mais para baixo. Particularmente nos últimos meses, eu noto ao contrário. Tá? Eu vejo empresas muito mais flexíveis para profissionais com idades mais elevadas. Tá? Então, na minha concepção, isso vai ser uma tendência desse pós-pandemia, de todas as dificuldades emocionais que muitas pessoas tiveram. E colaborando, como evitar, né? É muito o público que já está dentro das empresas, tanto as mulheres que já estão dentro das empresas, já puxando, né, trazendo essas pessoas e compartilhando, né, o que eu faço, assim, nós aqui dentro da Deberno, a gente faz o dia inteiro também, como a gente faz muito aconselhamento de carreira, né, através dos programas de outplacement, muitas vezes chegam para nós profissionais, mulheres, né, mas homens também, que é essa questão da faixa etária, não, eu tô fora, né, eu já tenho 50 anos, né, imagina, eu tô fora. Então, isso às vezes é uma crença realmente que está na cabeça e não, realmente hoje, principalmente pós-pandemia, né, quase pós-pandemia aí que a gente está vivendo, a volta agora, principalmente, né, as equipes trabalhando juntas, essa diversidade de olhar, de posicionamento, então o pessoal com uma faixa etária mais avançada, com mais tranquilidade, já lidou com outras crises, né, saber lidar melhor. A Priscila trouxe uma outra pergunta aqui que eu acho que é um motivo recorrente de discussões, né? Se as empresas estão realmente interessadas na igualdade de gênero pelo benefício que isso traz, ou se é uma questão de posicionamento de marca, enfim, mais para parecer positivo. Vou te falar das minhas experiências, tá? Como headhunter. Todas eu percebi que eram um interesse genuíno, tá? Se não for genuíno, tá, eu entendo que ainda há um processo de transformação necessário. Tá? Aí a transformação cultural, enfim, as discussões se fazem necessárias. Tá? Mas a minha experiência dos clientes que eu atendi passavam muito por isso. Eu dar um exemplo aqui dentro da The Bernard, enfim, a gente tem posições de liderança, são 4 mulheres e 3 homens hoje no negócio. A gente é formado, acho que cerca de 80%, 85% quase do nosso público é um público feminino. Tá? Acho que tem muito desse desenvolvimento e entendimento dos benefícios, tá, Priscila? Mas na minha experiência como headhunter até então, eu não enxerguei nos clientes, pelo menos que eu tratava, que isso não era de verdade, era uma questão muito mais de promoção. Tá? Não sei se tu já... Eu tenho experiências assim variadas. Já tive empresas que eu percebi que era uma pressão, né? Ou para atender aí requisitos, né? Principalmente do ESG quando é capital aberto, né? Que vai ter investidor por fora, enfim, mas a coisa não se mantém. Até no processo seletivo é assim, não, então a gente precisa, né, ter mais mulher. Aí, a hora que a gente vai apresentar os candidatos, não, mas realmente o inglês fluente é fundamental, a mulher não tem mais... Mas vamos... a equidade, né, a igualdade de gênero não é importante para vocês? Não vamos... E aí, não, aí na hora de decidir, vai e prioriza o homem, né, porque ali, naquele momento, tem pré-requisitos, a posição, enfim. Então, a coisa não se mantém. Mas ali, provavelmente, essa liderança, esse profissional, enfim, que fez essa opção, se a cultura, aquilo que o Fábio falou, está em transformação cultural,
Se a cultura realmente está se transformando dentro daquela empresa, provavelmente esse líder, ou ele vai ter que passar por um processo de coaching, né, para amadurecer algumas questões, enfim, mas se for a forma que ele pensa realmente, né, tiver, ele para onde vai sair da empresa, né, a própria cultura tem uma força que tira nova cultura, né, tira esse profissional para trazer novos, né, novos entrantes, enfim. E aí eu gosto de trazer um caso, né, que é público, que é aberto, enfim, que eu acho muito legal vocês puderem pesquisar, enfim, que é o caso da Bayer, né, que é uma empresa, né, que foi nossa cliente assim por muitos anos. Eles hoje têm recrutamento interno, assim, mas a gente já contratou assim centenas de profissionais para eles. Então eu pude acompanhar essa transformação, não só de gênero, mas também, né, questão racial muito forte, né? O antigo presidente trouxe muito essa questão de trazer, né, uma igualdade de gênero e racial para dentro da Bayer, e hoje eles têm uma presidente, né, uma CEO mulher, né, que estava na trilha deles, né, dentro desse conceito. Então, eu acompanhei muito essa transformação da Bayer e foi fantástica, assim, fantástica. Estava me lembrando, recentemente a gente fez um projeto em Curitiba, um cliente em que era exclusivamente para mulheres. Tá? Acho que foi um dos primeiros projetos que eu me lembro que isso foi combinado e uma orientação da empresa desde o início. Tá? Então, assim, eu sempre digo, acho que essas coisas já começam a aparecer mais. Tá? Infelizmente, é um processo lento, é uma transformação, demora um período, mas acho que se tem hoje, particularmente, eu digo que eu já percebo o avanço nas conversas. E aí, isso que eu digo, de 3 anos para cá, eu já percebo esses avanços. Não é uma pergunta, apenas compartilhando o quanto é difícil como mulher no mercado de trabalho ela prefere. Eu não tenho dúvida. Acho que é um gráfico que, às vezes, é doloroso de ver, né? Ou seja, de quantidade de mulheres, enfim, acho que é uma jornada longa, tá? Mas no que a gente percebe, ela já começa a ter um ponto de inflexão. A velocidade, talvez, é que é a grande parte, acho que aí parte muito da transformação. Isso é um aspecto meu, acredito que muito mais do que, até respondendo a pergunta anterior, muito mais do que a meta pela meta é a transformação pelo benefício, tá? Entender os pontos positivos, as discussões, as conversas, trazer esse tema, conversar, eu acho que aí tu tem basicamente mais avanços, né? Mas, o Fábio, Até a gente... Diga. Desculpa, esse gráfico, assim, ele é realmente chocante mesmo. E a velocidade, né, é muito lenta da mudança, né? Muito lenta ainda. Mas, assim, lógico, a gente começa a perceber, e principalmente, né, as empresas aí, essas grandes empresas que a gente tem os exemplos, enfim, colocando, né, trazendo isso a público, dando exemplo. E tem um ponto que, assim, de novo, as mulheres em cargos de liderança, elas trazem com elas um benefício que é bom para todos, que são as características femininas. Isso, muitos homens têm essas características, né? Então, de colaboração, né? De um dado, por exemplo, que a gente estava falando também para a preparação desse encontro, né? Que 60% do pessoal que está na linha de frente do Covid é força feminina, né? Força de trabalho feminina, são mulheres, né? Na linha de frente aí do COVID, do combate ao Covid. Então, assim, isso é muito uma característica feminina, do servir, do cuidar, né? De estar ali, né? Para o outro, né? À disposição, né? Quantos enfermeiros, médicos, né? Mas também outros profissionais da saúde que se colocam ali à disposição para fazer parte da vacinação, enfim, você vê a grande maioria mulheres, né? Muitas mulheres. Então, isso é uma característica feminina. Agora, dentro das organizações, você troca a competição por colaboração, por cooperação, todos saem ganhando, né? Esse espaço, né, das mulheres equilibrarem, né, melhor a vida profissional e pessoal, né, se cuidar dos filhos, da casa, enfim, e abrindo espaço para os homens terem esse momento.
Gente, esses dias eu estava semana passada, eu estava num restaurante aqui no Rio, uma rede grande, chegou um homem com um bebê, já está na casa dos 30, ele estava indignado que não tinha trocador no banheiro masculino. Indignado, assim. Ele estava com o bebê, ele estava com o bebê, com outras pessoas, a mãe não estava ali, não sei, eu só estava acompanhando de longe, mas não tinha a figura da mãe. E ele tinha que trocar o bebê, e não tinha trocador. Então, é um absurdo, realmente. Ele falava alto, ele se posicionou de uma forma, e as mulheres que estavam, e homens, começamos a aplaudir. Porque é isso, sabe? A gente tem que fazer... porque ali, sabe, o homem vai levar o pediatra, né? O homem faz os exames de pré-natal junto, tem que se ausentar. O homem também é um papel de todos, né? Mas a mulher em cargos de liderança traz isso para a cultura, como o Fábio falou, entendeu? Para dentro da empresa, né? De uma maneira que faz bem para todos. Então, ela carrega, né? Essa a forma de trabalhar, né, de uma maneira muito mais equilibrada. E além de falar dos dados, que eu acho que por si só a experiência prática na qual todas passam, acho que se torna muito mais real do que só os dados, né? A gente também quis focar, quando a gente estava conversando sobre esse bate-papo, em quais ações práticas podem ser tomadas, né? Ou seja, como que eu ajudo? E aí, esse framework do próprio da Bain Company do LinkedIn, acho que trazem pontos bem importantes, né? Acho que basicamente do que ele trouxe, né? Ou seja, se comunicar com a intenção de construir uma cultura. Quando as pessoas começam a trazer, a levantar essa discussão, de certa forma, tu precisa do primeiro. Existe um vídeo que a gente viu no YouTube uma vez quando a gente está falando de transformação cultural, que é muito legal, né? Basta o primeiro. Precisa do primeiro seguidor. Quando alguém vier junto contigo, tu já tem um movimento de transformação. Então, acho que levantar essa bandeira, levantar essa discussão, acho que é algo que a gente vai cada vez mais ver dentro das empresas. Para algo recorrente, enfim, acho que trazer o assunto à mesa, para mim, é o primeiro ponto. Tá? Acho que se tu negligenciar essas conversas, dificilmente tu traz uma transformação. Talvez esse, para mim, seja o ponto inicial de toda a transformação. A primeira roda que tem que girar é essa, trazer a comunicação. Acho que focar em fatos, né? Eu acho que empresas mais orientadas a dados, enfim, trazer esses dados de liderança feminina, acho que ter um pouco mais de clareza dessas informações, buscar os planos de ações, ou seja, em quais cadeiras que a gente vai ter, em quais cadeiras que a gente não vai conseguir ter, enfim, acho que começar a trabalhar mais de maneira estruturada. Tá? Esse outro grande... Talvez esses, para mim, sejam os dois principais. Acho que depois tudo, de certa forma, ele vem a reboque disso, né? Ou seja, quebrar os vieses sistemáticos, enfim, de fugas. E aí é muito disso que a Rê trouxe, né? Ou seja, tu começa o processo de seleção pensando em alguma coisa, mas aí tu, consequentemente, começa a botar um monte de barreira e um monte de discussões, né? Esses dias eu estava conversando com um cliente, isso foi muito legal, ele contratou uma colaboradora grávida de 5 meses. 5 meses. E foi muito legal a conversa. Ele falou assim, Fábio, é um super talento, enfim, a gente entende, a empresa tem uma estrutura, óbvio, é uma empresa grande, tem uma estrutura de recompor durante o período que ela tiver de licença, mas a gente entende que é um super talento e que vai entregar o melhor conhecimento que a gente precisa. Então, para a gente faz sentido essa movimentação. Assim, tem uma evolução grande para isso, mas acho que são coisas que quando tu ouve, tu fica super feliz. Márcia, percebo que as empresas multinacionais têm políticas mais definidas e claras sobre liderança feminina, hein? Sem dúvida nenhuma. As empresas multinacionais, por si só, tá? Eu acho que não é só nisso, elas geralmente têm planos mais estruturados, né? Quando a gente trabalha com multinacional, a gente sabe que o modelo de negócio, geralmente, ele já é mais definido e estruturado. Como as empresas nacionais têm atuado nesse tema e quais os portos nacionais que estão mais empenhados em atuar verdadeiramente na diversidade feminina? Minha leitura, a gente tem quase que os polos opostos. Tá? As nacionais muito grandes, tá? Que eventualmente já buscam acessar algum outro tipo de governança, tá? Seja uma questão de capital aberto, seja alguma rodada de investimento, seja algum perfil nesse sentido. Então, consequentemente, para acessar esses mercados, elas já têm que se adequar
algumas premissas básicas de diversidade. E no outro oposto, as empresas mais novas, startups, que aí já, na minha concepção, já nascem com uma cultura mais orientada à diversidade. Tão pouco importa cor, raça, gênero, tão pouco importa. Então, para mim, eu vejo os dois opostos. Não sei tu, Rê. Também, muito. E algumas grandes nacionais, né, como Magalu, enfim, forte fazendo ativismo também e abrindo, por exemplo, né, programas de estágios, né, só para negros ou só para mulheres, né, com características, mas é porque aí vem o ativismo junto, né, porque aí vem a força de querer mudar. E tem um dado legal também que tem na área de tecnologia, por exemplo, né, é um universo muito masculino ainda, programadores, desenvolvedores, enfim, é um mundo muito, muito masculino e tem uma galera que já está, isso de novo, né? Quem já está dentro, né? Tem uma ativista, Tracy Shaw, uma americana, descendente de chineses, enfim, ela lá do Vale do Silício. Ela ela está dentro, ela acho que ela está na Pinterest, uma dessas, ela é programadora, desenvolvedora, e ela é ativista, então vocês colocam lá o nome dela, ela traz, assim, palestras, enfim, e é muito interessante porque ela faz palestra de vestido e de batom, mais maquiado, só que ela não gosta disso, ela não usa vestido, tá no dia a dia, mas o que eu acho interessante, porque ela fala assim, gente, eu tô colocando vestido assim para falar, venham de vestido, de salto alto, de rasteirinha, de como vocês quiserem, porque ela percebeu que, assim, no mundo de tecnologia, o que as mulheres faziam? Colocavam uma calça jeans, uma camisa, um mocassim, assim, prendia o cabelo para se masculinizar, né? Para ficar e não trazer. Ela falou, não, venham com toda a força, como vocês quiserem. Ela falou, eu estou de vestido só para ter aqui um símbolo, vai, mas venham com a força de vocês, né? Porque até e aí os cursos também de tecnologia, de programação, enfim, são professoras mulheres também para trazer isso, e a gente já vê aqui no Brasil ONGs, enfim, que focam também para o desenvolvimento, assim, tem uma que chama Elas Programam, no LinkedIn, se vocês colocarem Elas Programam, é muito legal, assim, todo o foco, né, e aí as empresas buscam para fazer a contratação. E essa é uma área que é muito promissora, né, Rê? Então, acho que quando a gente enxerga, talvez, as próximas gerações, enfim, todo para onde vai o mercado, né? Para onde vai toda essa busca por qualificação, enfim, por oportunidades de trabalho futura, seria um bom ponto focar, né? Se a gente quiser construir um futuro diferente, a gente começa hoje, né? A gente começa uma transformação hoje. E essas áreas, enfim, essas áreas mais promissoras, sem dúvida nenhuma, são áreas super importantes para ficarem de olho, né? Enfim, acho que basicamente o que a gente entende disso tudo, né, é que passa, sim, por uma transformação cultural das organizações. A gente sabe que o machismo, os preconceitos, enfim, ainda são fortes, né? Mas é o ponto da discussão, de trazer essa discussão para a mesa, enfim. Acho que conversas difíceis, né? Acho que são, obviamente, pelo nome por si só já dizem, mas a gente não pode mais evitar. Acho que de certa forma, essas lideranças também têm que entender muito, porque são um elo que vão cascatear tudo isso, né? Ou seja, é quem vai trazer toda essa linha de frente, enfim, acho que ao longo do caminho tu vai trazendo. Então, começa de cima, é top-down, vai vir de cima e vai descendo, acho que tu vai buscando, acho que compor todo esse avanço do time com essa cultura nova, né? Sem dúvida nenhuma, acho que são metas e prazos específicos, isso que a gente falou, acho que tem que ter, por mais que muitas vezes, talvez possa parecer, ou até talvez seja, para algumas empresas, uma questão mais de posicionamento de marca, mas acho que metas e prazos são importantes para que tu consiga fazer essa transformação, essa virada, né? E se prepare para algumas coisas, enfim, em termos de processos de recrutamento e seleção, de desenvolvimento, que tu tenha investimento em desenvolvimento dessas lideranças, que tu desenvolva essa cultura, para que tu desenvolva também algumas coisas bem específicas, né? Até para que tenha um desenvolvimento técnico também disso tudo, né? Acho que a empresa também vai buscar, obviamente, o que melhor entrega
Então, tem que ter esse olhar bem específico, né, de prazos para tudo isso. Na minha visão, de novo, o início disso tudo é a transformação dessa cultura. E aí, por isso que eu falo lá das gerações, enfim, percebo muito isso nas gerações mais novas. É sempre muito bom trabalhar com startups, tá? Quando a gente trabalha com empresas mais modernas e novas, isso já muda completamente de figura de empresas mais conservadoras, empresas com mais tempo, tá? Basicamente, aquelas que estão no meio do caminho em termos de faturamento, tamanho e idade, são essas que talvez vão ter aspectos mais conservadores. E aí é o nosso papel, né, de trazer sempre, eu digo, acho que mais do que simplesmente entregar profissionais, entregar finalistas, a gente tem que entregar uma visão de mercado, né, quais são as melhores práticas, o que isso hoje o mercado está indo, até porque acho que isso faz parte de um posicionamento e até eu brinco que o nosso papel aqui também é garantir o protagonismo dessas empresas a médio e longo prazo, né? Senão eu vou ter um cliente no hoje e amanhã talvez esse cliente acabe sumindo por uma questão de não conseguir perceber as transformações do mundo, né? As transformações no mundo do mercado de trabalho, né? Exato, e trocar e trazer também, né, Fábio, assim, muitas vezes as empresas elas estão fechadas e a gente que trabalha com diversas empresas, né, aqui na The Bench a gente tem clientes, assim, de startup a grandes multinacionais, de A a Z, exatamente, e a gente, eu percebo, assim, que às vezes tem, né, CEOs, presidentes, diretores, enfim, que eles percebem até dentro de casa. Muitas vezes eles têm os filhos adolescentes, as filhas, né, que estão ali trazendo esse debate para dentro das casas, estão acompanhando o que está acontecendo, né, estão vendo ali se a pressão do mercado, a sociedade, enfim. E muitas vezes eles falam assim para mim, às vezes, nossa, Renata, às vezes eu, por ser homem hétero, né, parece que eu só de ser homem hétero já sou errado, né? De estar no cargo de liderança, enfim, eu não sei o que fazer. Aí eu falei, eu sempre falo, entre na luta. A gente precisa, aquele gráfico, né? Que realmente assusta, enfim, mostra que a gente tem que caminhar muito. E aí a gente, né, leva informação, mostra, e o ganho, né, de ter equipes realmente aí pode ser uma pressão da sociedade que ele está mas a mudança vem de algum lugar, a pressão vem de algum lugar. E aí os ganhos, né, que as empresas que começam a ter equipes mais diversas, não só de gênero, como a gente falou aqui, mas de uma série de questões, né? Hoje a gente vê questão de raça, questão de opção sexual, né? Questão de muitas contratando refugiados, né? Que vêm de outra cultura, enfim, como as empresas ganham com isso, né? Como negócio, como empresa, como troca, como ambiente, né? De se trabalhar. Porque as empresas são feitas por pessoas, né? Então as pessoas nesses ambientes, né? Mais diversos, enfim, de qualquer aspecto, elas ficam mais satisfeitas, trabalham melhor. Se o público, por exemplo, desse cliente, né, a gente vê, por exemplo, a Natura é outro case, né, de igualdade de gênero, assim, porque o público é feminino, né? Não foi sempre assim, né? Antes a maioria dos executivos eram homem, mas se atende ao público feminino, né? E aí? Então fizeram toda essa mudança, enfim, já hoje eu não tenho esse dado, não quero falar dado errado, mas assim, em grande maioria, né, das executivas são mulheres. Então Uma transformação, uma temos transformação para todos, né? Acho que para tu enxergar o valor na diversidade, tu tem que estar aberto a isso. Para lidar com a diversidade, acho que tu também tem que estar aberto a isso, não só a diversidade em termos de gênero, mas de tudo, né? Então, acho que tu tem que criar um ambiente que seja propenso a isso. Também entendi que muitas vezes há uma cultura instaurada, muito dura, muito inflexível, que também vai precisar de tempo para fazer essas transformações, né? A Priscila estava falando ali infelizmente, essa questão que você comentou sobre o vestuário ainda é realidade em algumas empresas. As mulheres precisam usar calças para evitar ouvir comentários de assédio. Isso é dureza. Nossa, não, sem dúvida, Priscila. E teve uma vez eu participei de um processo seletivo numa empresa que exatamente isso, que a pessoa chegou a falar para mim assim, olha, mas tenta evitar trazer mulher, porque assim vai ser uma distração. Eu ouvi isso.
Então, assim, é impressionante a gente ouvir uma coisa dessas, né? No momento como nesse momento assim de mundo, mas a gente então aí a luta assim é muito árdua. Aí a gente vê, né, como a gente já avançou mas como a gente tem muito para avançar ainda. A conclusão que a gente chega, ou seja, isso vai acontecer, quer queira ou não queira, isso vai acontecer, tem um fator tempo. De novo, é uma exigência dessas novas gerações, então, assim, é uma mudança de geração, é uma mudança de comportamento, ou seja, essas barreiras, elas vão cair com o tempo, não é uma questão, é só uma questão de quando, né? Gostaríamos que fosse antes, mas isso vai acontecer. Eu acho que o ambiente de trabalho moderno, ele vai buscar essa diversidade, enfim, essa inclusão, olhares diferentes, isso vai levar a uma série de inovação, a públicos diferentes, formas de trabalho diferentes, enfim, a gente vai ter cada vez mais empresas diversas, é uma busca, hoje, se a gente pegar aí o que é o by the book aí de gestão, são times diversos, para que a gente tenha, obviamente, olhares diversos, tudo isso vai se cascatear em questões de perfis, de gênero, idade, tudo, principalmente até idade, tá? Porque, de novo, como a gente falou lá atrás, isso tem vindo com bastante força nesses últimos meses, tá? Sinto que isso vai dar uma virada de chave. Se há 2 anos atrás as empresas queriam alguém novo, porque era alguém super tecnológico, tinha nascido naquele ambiente tecnológico, hoje as empresas vão voltar a buscar aquela estabilidade emocional que talvez não conseguiram enxergar em alguns perfis. Bárbara, você sabe se as empresas têm se movido para prover apoio para a saúde mental dos homens que se sentem seguros em trabalhar com mulheres? Não ouvi isso ainda, tá? Sendo bem sincero, eu não ouvi. Tu já ouviu, Rê? Não, mas já está tendo debate assim desse papel do masculino, né? Que tinha aquele papel do homem provedor, né? Que tem uma estrutura, enfim, e para esse choque de gerações, isso sim, tá? Trabalhar um pouco esses conceitos, abrir um pouco, enfim. Mas o homem que não se abrir para esse momento, não lutar, né? Não for um ativista também, ele colocar isso como princípio, enfim, ou ele muda ou ele está fora. Assim, o que vai acontecer. É uma questão natural, né, de mudança. O mercado, como todo mundo, está indo para isso. Então, assim, há uma questão de adaptação. Óbvio que tu reluta no início, isso a gente vê, né, acho que dentro dos processos de transformação hoje, se a gente fala de um processo de transformação de uma empresa, na média, tá, se fala em 5 anos para se transformar uma cultura, tá? E, obviamente, quando tu transforma uma cultura de uma organização nesses perfis, nem sempre tu transforma a empresa transformando o pensamento de todos. Às vezes tu vai transformar a empresa mudando algumas pessoas, tá? E nesse mudando algumas pessoas, talvez em pessoas que sejam muito mais inflexíveis a essas novas necessidades por parte das organizações acabem saindo ou sendo convidadas muitas vezes a sair, tá? Então, acho que dentro dessa jornada a gente vai ver muito isso ainda, tá? De perfis. E, de novo, a gente está falando, como eu disse, dos extremos. É muito difícil a gente perceber numa primeira conversa, até porque hoje, pelo menos, eu vejo nos clientes que eu atendo, tá? É muito mais raro tu levantar a bandeira dizendo assim, não queremos mulher, tá? Muito mais raro do que antes. Ou seja, hoje talvez ainda o que era tácito hoje se tornou mais velado. Então isso vem sumindo com o passar do tempo, tá? São poucas empresas que eu vejo que no início levantariam a mão para isso, tá? Enfim, acho que é uma jornada, né? Eu como consultor aqui, enfim, no papel de consultor, no papel de headhunter, no papel de quem orienta as empresas, cabe a gente trazer essas melhores práticas, os benefícios da diversidade, enfim, muitas vezes mostrar, olha, existem outros formatos, outras pessoas, tá? E também acho que da gente falar muito dessa questão cultural, ou seja, discutam isso, tragam à mesa, é difícil, é uma conversa longa, é um processo de transformação longo, mas ele tem que começar em algum momento.
essa fagulha inicial ela vai ter que aparecer. Isso. E vocês trabalhariam com uma empresa que se negassem a contratar mulheres ou pessoas não binárias? Eu nunca tive isso, tá? Nunca tive isso, tá? Mas é uma discussão muito importante para o nosso negócio, tá? Recentemente a gente teve uma discussão, mas não era por essas questões, era por algumas coisas que a empresa queria que a gente avaliasse, que a gente fizesse levantamento de algumas informações, e o posicionamento da The Berent foi, olha, se isso for uma prática para o processo, uma necessidade do processo, a gente entende que não faz sentido nenhum a gente continuar trabalhando, tá? É uma questão de posicionamento, acho que graças a Deus, enfim, infelizmente isso não aconteceu nos últimos tempos, tá? Mas se acontecesse, o nosso posicionamento provavelmente seria entender que não faz sentido frente àquilo que a gente acredita, né? Talvez esse seja um ponto mais importante, né? O famoso walk the talk, né? Não basta ter um posicionamento de marca, enfim, ter algumas coisas e no dia a dia tu não atender aquela necessidade, né? Sim. Já aconteceu, mas não por questão de preconceito, mas uma questão assim que a empresa tinha 90% de mulheres, realmente já precisava de homens para dar diversidade até do masculino ali, enfim. Então, priorizar pela diversidade, aí sim, mas não preconceito, realmente se aparecer, realmente a gente iria se posicionar. Esse é o ponto, né? Não é necessariamente, às vezes são questões estratégicas do negócio, né? De algumas demandas específicas, de algumas coisas que se pedem, né? Então, acho que cabe a gente ter a maturidade de separar o que é preconceito e o que é necessariamente, talvez, uma estratégia de negócio, algum conhecimento específico, alguma habilidade específica. O nosso segmento, Bárbara, a gente trabalha com média e alta gestão, tá? Então, ou seja, são posições bem específicas. Às vezes ele quer alguém que já tenha um conhecimento profundo de determinado canal, de determinado mercado, tenha passado por uma experiência muito específica para aquele negócio. Ou seja, infelizmente a gente não navega em águas de muitos candidatos em muitas das posições. A gente trabalha muito mais no mercado de escassez, em algumas necessidades super específicas. Geralmente é por isso que eles procuram uma consultoria, né? Quando buscam uma agulha no palheiro. E às vezes uma agulha no palheiro pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser o que for, né? Então, às vezes não vem nem para a gente um pedido. Deixa eu te dar um exemplo. A gente estava negociando esses dias um projeto, eles queriam um diretor de design ou uma diretora de design por algo específico. Ou seja, a única coisa que não se discutia era o sexo, porque precisava de alguém que entendesse muito daquele produto num mercado de 5 empresas. Ou seja, tão pouco importa o que fosse. Então, muitas vezes é o que a gente se depara no dia a dia nos nossos processos. E aí talvez volte à discussão do início, né? Que às vezes as mulheres às vezes não se aplicam para a gente encontrar, né? Aí a palavra headhunter, né? O caça-cabeças aí, caça-talentos, vem aí porque a gente tem que caçar e às vezes elas não aparecem tanto quanto os homens. Também é outro ponto que a gente pode deixar para reflexão, né? Para se colocar mais, se aplicar mais às posições, enfim. E eu queria deixar aqui também, a gente está indo lá para o final, né? Assim, 2 filmes para a gente que, enfim, mexeram muito comigo, né? Como mulher, enfim, que um é o Estrelas Além do Tempo, que são as matemáticas ali da NASA, né? As 3 mulheres negras, né? E eu anotei uma frase aqui que para mim, quando passou assim no filme, me tocou demais, fez muito eco para mim, né? Então, assim, toda vez que temos a chance de avançar, eles mudam a posição da linha de chegada, né? Então, isso, lógico, na década de 60, então a gente já vê ali, né, um avanço, mas isso para mim mostra a nossa luta. E outro é o da Marie Curie, né, que é o da radioatividade, radioestesia, como é que chama em português? Radioatividade, né? Aquela mulher inventora da radioatividade. Então, são filmes também que eu deixo aí que para mim são muito representativos e mostra aí quanto do início, né, da 1900 e pouco ali, o outro 1960, mas já mostra essa luta
e que seguimos aqui falando sobre isso, e temos que falar e temos que debater. Legal. Acho que em últimas palavras, acho que é trazer a discussão à mesa, eu acho que questionar, né? Ou seja, muitas vezes buscar caminhos diferentes. Óbvio que se expõe a discussões, enfim, às vezes isso dá um receio, né? Ou seja, como que isso vai ser percebido, mas enxergo um mercado mais preparado para isso, tá? Muito mais preparado. Como Headhunter, acho que eu traria muito mais esse ponto de entender que a movimentação, enfim, o processo de busca passa muito por buscar estar presente, buscar oportunidade, ir atrás, enfim, é um pouco do que a gente enxerga. E ter clareza, acho que se busca mais espaços também em termos de liderança, enfim, acho que eu sempre digo, acho que isso independe do gênero, né? O mercado está em transformação, as exigências são cada vez maiores, então, assim, se preparem, acho que isso eu diria, se pode ser homem, jovem, com uma idade mais elevada, enfim, acho que busquem novas formas de conhecimento, busquem o que está acontecendo no mundo, busquem quais são as tendências, para onde estão indo as posições, o que está sendo demandado, enfim, acho que enxergar o futuro muda a forma como a gente trabalha o presente, ou seja, as ações que a gente vai ter no presente. Então, se atentem muito a isso, sei que não passo por isso, né? Não tenho como dizer, mas acho que imagina um pouco do desafio que seja, mas se preparem em olhar para frente, qual que é o caminho possível, como que eu consigo contornar as dificuldades e onde que eu vou ter mais êxito de ter sucesso. Acho que é isso, Augusto. Acho que se alguém tiver mais perguntas, obrigado, acho que pelos pontos. A gente super aberto a vocês também, enfim, nossos perfis no LinkedIn ali, Fábio Souza, Renata Perrone, The Berda, a gente tenta responder o máximo que dá, né? Como a gente tem muito inbox ali, eu digo que eu tiro alguns dias, às vezes, alguns turnos ali na semana, uma horinha pelo menos para responder os inbox. Mas é isso, acho que contem conosco nessa jornada e nesse processo de transformação. Aí. Excelente. Prazer. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Fábio. Para finalizar a leitura aqui dos comentários que surgiram, a Bárbara Bonfim adorou saber mais sobre o trabalho de vocês, né? Agradece, falou que foi muito inspirador. E a Priscila Milan fala que foi excelente a exposição e nos agradece, né, por ter trazido esse debate. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Priscila, por terem prestigiado esta palestra, né? Com um tema tão relevante. Só queria aproveitar, então, a oportunidade, já que a Renata fez indicação, eu também gostaria, então, de compartilhar algo muito pessoal. Não se trata de nada novo, mas a Netflix tem um filme também chamado O Começo da Vida, e é um documentário, e ele traz relatos, né, de mães e pais também, sobre o trato com as crianças, e é bem bonito, assim, inspirador. Eu tenho 2 filhos pequenos e me vejo envolvido, assim, nesse cuidado diário com eles, e um pouquinho também daquilo que a Renata trouxe, né? As mulheres atuando na linha de frente no combate à pandemia. A minha esposa é da área da saúde e está vacinando. É um trabalho super lindo que elas fazem, volta super cansada para casa, mas assim, a equipe realmente é composta majoritariamente por mulheres e elas são dignas de todo o louvor, né, por esse trabalho. Enfim, então a gente vive na vida pessoal, certas situações que a gente vê agora expostas, né, na fala de vocês dois. E se a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, né, então é preciso que a gente sempre tenha em mente, né, essa busca por igualdade, por respeito, né, e dignidade. Achei muito bonito o que vocês trouxeram, foi bem legal, foi inspirador e já bolei aqui alguma coisa para a gente voltar a tratar no futuro próximo a respeito. Se vocês tiverem disponibilidade, naturalmente. Com certeza, bom? Vai ser ótimo. E esse documentário é maravilhoso. Legal. Fábio, né? Tem que assistir, viu, Fábio? Tem que assistir. É bem legal. Vale a pena, vale a pena. Fábio está grávido, pessoal. Então... Pode deixar. Não, para quem vai aí, né? Começar aí esse momento tão inspirador da vida, esse documentário é incrível. E os 2 que eu citei estão no Netflix também. Excelente. Que bom. Então tá bom, gente. Obrigado, meus caros.
Agradeço a presença de vocês, a todos que nos prestigiaram, aos patrocinadores Masters da Câmara, né, a Robert Bosch, a Anderson Balão e o Grupo Servop pelo apoio, e a Debert por ter cedido aí os especialistas para conversar com a gente hoje, tá bom? Então, uma excelente terça a todos, fiquem bem, cuidem-se, um abração e até uma próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau. abraço, tchau.